Jonas, profeta Menores, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura desse texto. Depois de Ezequiel, você vai encontrar os profetas menores, que é Amós, tem Joel, tem Abacuque, tem Jonas, depois de Daniel. E você vai encontrar o livro de Jonas, você vai encontrar Miqueias, você vai encontrar Naum, vai encontrar Abacuque, Sofonias, você vai encontrar o Ageu, vai estar tudo aí, Zacarias, você vai encontrar Malaquias. E se nós procurarmos um pouquinho mais, nós vamos encontrar um Jonas bem perdidinho aqui no meio desses livros todos aqui, ó. Amém? Aí, Jonas capítulo 1, verso 1 ou verso 3. Glória a Deus. Ache com atenção, não precisa ter pressa. Todos acharam? Não precisa ter vergonha de falar que não achou, porque se falar que achou e não achou, fica pior, né? Achou aí? Achou? Capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Eu quero ler com você. E veio a palavra... Vamos ler tudo junto? Será que é a mesma versão? José ainda não achou. Achou aí? Achou? Acharam aí? Vamos ler tudo junto? Não tem problema. Lê na sua versão. A versão que foi igual a minha, você me acompanha. Amém? Vamos lá, eu vou contar até 3. Nós vamos ler tudo junto. 1, 2, 3. Sem pressa. Amém? Sem pressa, sem nada. 1, 2, 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e fugir de diante da face do Senhor. Amém? Agora eu vou ler sozinho para você. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade que chama Ninive, e clama contra ela. Por quê? Porque a malícia daquela cidade subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou o preço da passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis e fugir diante da face do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você. E o tema da nossa mensagem é... O tema da nossa mensagem é o barco do abandono. Você que vai anotar a mensagem, você que vai compartilhar na célula, anote isso. O barco do abandono. O que nós queremos trazer para o coração dos irmãos nessa tarde? Para nós entendermos essa mensagem, nós precisamos entender o que acabamos de ler nesses 3 versículos. Nós precisamos mencionar quem era Jonas. Jonas, a Bíblia diz que era filho de Amitai. Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era um homem de Deus. Jonas profetizou em alguns reinados. E Jonas aqui, ele teve um privilégio muito grande. É um privilégio que nós queremos. Ouvir a voz de Deus.
Você tem ouvido a voz de Deus? E Deus olha para Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive. E eu quero que você clame contra ela. E qual que era o clamor? Diga para ela que eu vou destruir essa cidade, porque a malícia subiu até mim, o pecado dessa cidade subiu até mim. E o texto que estamos lendo diz que ele se levanta. E eu pensei, para obedecer. Mas não, ele se levantou para desobedecer. A Bíblia diz que ele levantou e procurou um barco. Até parece que ia obedecer. Mas ele procura um barco que vai para Tarsis. Nínive é leste. Nínive fica ao leste. E Tarsis fica a oeste. Leste e oeste são muito distantes um do outro. De onde ele estava para Tarsis, ele ia levar 1 ano para chegar de navio. Não era uma viagem daqui na Goia. E diz que o profeta se levanta, entra nesse barco, paga a passagem dele e foge da presença de Deus. Eu não quero falar da baleia, que o engole, não quero falar da tempestade, eu não quero falar da desobediência, eu não quero falar de Jonas. Eu quero trazer esse texto antigo, da antiga aliança, para uma edificação de cada um de nós. Porque se nós olharmos o contexto de hoje, nós vamos encontrar muitos Jonas dentro da igreja. O único Jonas aqui nessa igreja, nesse momento, que não é Jonas, é aquela criança. Ainda. É a Belinha. Mas depois da Belinha, todos aqui podem ser esse Jonas. Então nós queremos trazer esse texto para uma edificação pessoal de cada um. Essa mensagem, eu posso dizer que é um pão fresco, porque eu não a ouvi, eu não a preparei antes, mas hoje de manhã eu comecei a pegar a caneta e rascunhar algumas interpretações que Deus estava me dando. E essas interpretações, ela se formou agora nessa mensagem que eu quero compartilhar com você. Então, o barco do abandono. E você pode olhar para cada um de nós e perguntar: o que isso tem a ver comigo? Nunca vi Jonas. Jonas é mais antigo do que Cristo. Porque Cristo, quando veio à terra, veio depois de Jonas, não foi? Jonas viveu antes, não era ou não? O que essa história tem a ver comigo? O meu nome não é Jonas. Eu nem ouvi Deus mandando eu ir para lugar nenhum. Mas essa mensagem tem muito a ver conosco. Então Jonas era um homem de Deus como eu e você, que tinha um ministério de profeta para profetizar as nações. E quando ele recebe essa ordem, ele simplesmente se coloca de pé. É como você olhar para o seu filho e falar: filho, vai tomar banho, ele levantar e sair. Quando você fala com alguém e essa pessoa se levanta, você tem 2 interpretações: vai obedecer ou desobedecer, não é? E geralmente no nosso coração a gente acha que vai. E ele se levanta, vai para Jope, na beira do mar, acha o barco que vai para o oeste, paga a passagem e tenta fugir da presença de Deus. E por que eu estou falando que essa mensagem veio no meu coração? Porque muitas vezes eu sou Jonas, eu tenho atitude de Jonas, você tem atitude de Jonas, e nós não nos apercebemos disso. Que muitas vezes viajamos para longe de Deus, estamos num barco que nos leva para longe de Deus e nem nos apercebemos. Preste atenção. Eu sei que nós não temos experiência, nós não somos marinheiro, nós não trabalhamos em navios mercantes, nós não temos hábitos de ir nos meios dos mares, mas quando você está no meio do mar, se você não tiver bússola ou não saber se dirigir, você acha que não tem saída. Porque você olha para cá e para lá, você não vê norte, leste, oeste, sul, você não sabe. Mas o especialista, olhando os aparelhos de bordo, ele vai saber: vamos continuar reto.
Quando eu vou pescar em alto mar, 1h30 de viagem, eu pergunto, para onde que a gente vai voltar? É para lá ou é para cá? Porque parece que todo lado é igual. Aí a gente pergunta, da onde a gente veio? Dali. Mas de repente você olha de novo, não é daqui. E é só o barqueiro dessa equipe que sabe nos trazer de volta. Eu não sei. Porque se me der o barco, eu vou para o lado que eu acho que devo ir. E muitas vezes esse lado está me levando para longe da onde eu preciso chegar. Então ele levanta e tenta fugir da presença de Deus. É claro que não se foge da presença de Deus, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, quando se parte de Deus, ninguém esconde dele. Ninguém foge dele. Mas muitas vezes nós fugimos das ordens. Nós fugimos daquilo que temos que fazer. Nós fugimos daquilo que Deus manda fazer. Nós nos escondemos desse chamado. E eu coloquei esse tema, eu queria que você gravasse ele. O barco do abandono. Porque aquele barco que Jonas pagou, que Jonas entrou dentro, foi um barco que começou a levar ele para abandonar a sua fé, abandonar a ordem, abandonar a presença e se retirar para muito longe da presença daquele que o comissionou para uma grande obra. Então eu quero começar essa mensagem dizendo o seguinte, primeiro ponto, fugindo de Deus. Entendamos isso. Na onisciência, onipresença, onipotência de Deus, Ele acha você aonde você estiver. Se você for marinheiro e estiver no submarino a 20.000 milhas de profundidade, lá Deus está. Se você subir aos céus, lá Ele está. Se você for no infinito do abismo, lá Ele está. Então não há como fugir dessa presença, onisciência, esse poder de Deus. Mas isso não nos impede de tentarmos. Isso não nos impede, muitas vezes, de fugir de grandes coisas que Deus manda a gente fazer. Então, nós vamos encontrar a atitude de Jonas. Eu não vou colocar Jonas, mas eu vou colocar atitude. Porque Jonas não era ímpio, Jonas não era qualquer homem. Jonas era um homem de Deus como eu e você, que teve num determinado momento que fazer uma escolha. Na sua cabeça está fazendo uma pergunta, por que ele não obedeceu? Ele tinha os seus o quê? Motivos. Alguns estudiosos dizem que Nínive era a pior cidade assíria que tinha. Eles tinham o hábito de pegar os seus inimigos e escalpelá-los, arrancar o couro. E segundo os estudiosos, diz que alguns da família de Jonas passaram por esse crivo, foram pegos e foram escalpelados. As mulheres, eles tiram o couro da cabeça, junto com o cabelo, e tiram o couro do cara vivo, até morrer. Talvez seja esse motivo, nós não sabemos o motivo, mas nós sabemos que Jonas não obedeceu a Deus. Antes que a tempestade vem, antes que a baleia vem, e praticamente o vomita na praia de Nínive, e ele vai pregar, e você conhece a história. Mas nós podemos ver a atitude de Jonas em muitos casamentos. Nós podemos ver a atitude de Jonas em muitos lugares. Nós podemos ver a atitude de Jonas nas igrejas. Nós podemos ver a atitude de Jonas em todos os lugares, que é uma atitude de desobedecer uma ordem direta de Deus. Então nós podemos ver que muitas pessoas fogem do compromisso. Você pode ver que a palavra compromisso, ela não tem mais o peso que antigamente. Ninguém quer mais compromisso com nada. Pode observar. Você vai fazer um baito, um serviço extra, tem pessoas que vai compromissado para trabalhar aquele dia, mas tem gente que vai só para esperar a hora passar. Tem pessoas que casam e faz um compromisso entre eles, de não se separarem nunca mais, até que um deles morra. Mas você pode ver que hoje a palavra compromisso, ela ficou leviana demais. Não existe compromisso em muitos casamentos.
Não existe compromisso em muitos relacionamentos de namoro. Não existe muitos compromissos de crentes para o Senhor e para com a igreja. Então nós precisamos ver que muitas vezes nós estamos abandonando coisas que precisamos, abandonando coisas que precisamos cada dia mais na nossa vida. Quando surge um problema, o que nós mais queremos é fugir do problema. Quando surge uma situação difícil, o que nós mais queremos é que essa situação passe logo. E quando essa situação é irreversível, nós queremos fugir dela. Então nós podemos ver a atitude de Jonas nas casas, nos pais, nas mães, nos filhos, nas igrejas, em todos os lugares. Pessoas fugindo, marido fugindo do seu compromisso de homem de Deus no lar, de responsável. Mulheres fugindo da responsabilidade de ser submissas aos seus maridos, de estar debaixo de uma missão. Nós vemos filhos com a atitude de Jonas, desobedecendo pais e mães, e se caindo em grandes aventuras. Nós vemos nas igrejas pastores com a atitude de Jonas, Deus mandando corrigir o povo, e muitas vezes ele dizendo, não vou arrumar confusão com o povo. Muitas vezes Deus dando uma direção e a gente querendo ir para outra. Nós vemos essas atitudes de Jonas no meio dos líderes, porque tem momentos que é melhor fugir do que encarar um chamado. Às vezes, parece que é melhor a gente fugir de algumas situações do que encarar e resolvê-las. Então, não estou falando de Jonas, mas eu estou falando da sua atitude. Porque um homem que ouve a Deus, passa na minha e na sua mente que prontamente obedeceremos. Mas muitas vezes Deus fala coisas que nós não queremos fazer. Para vocês que são solteiros, muitas vezes Deus fala, não namora, e o que a gente faz? Namora. Parece que nós somos aquele que se falasse namora, a gente vai decidir não namorar. Não briga, briga. Uma vez eu falei para um cara, olha, um casal não tinha mais jeito, pensa num cão e num gato. Pensa casal cão e gato, já viu? Mas não é o cão e gato adomesticado, não, aqueles terríveis. E você aconselhava, olha, não briga. Aquele dia brigava, batia na mulher. Um dia eu falei, sabe uma coisa? Rapaz, essa semana quebra o pau, sabe? Se arrebentem. Faz o que... Chegaram na igreja no fim de semana, tudo na paz. Como é que foi a semana? Uma maravilha. Então eu acho que tem momento que parece que se a gente falar se mata, a gente não se mata. Parece que a gente quer ir ao contra, mas Deus ele não trabalha assim. Deus ele levanta e diz para Jonas, Jonas, vai lá. E a atitude dele foi de fugir, como muitas vezes nós temos fugido de chamado. Nós temos fugido de compromisso, de relacionar-se um pouco mais com Deus. A gente quer fazer tudo, mas sem compromisso. A gente quer tocar sem compromisso, pregar sem compromisso. O que é fazer algo para Deus sem compromisso? É assim, quando der eu faço. Quando eu querer, eu faço. Quando tudo estiver bom, eu faço. Isso é algo sem compromisso. Então nós precisamos rever, porque muitas vezes nós estamos num barco do abandono. Esse barco está navegando e as velas, o vento é de Deus, mas as velas são do diabo. E o diabo vira as velas do barco. E o vento nos leva para longe de Deus. Nos leva longe para o compromisso das coisas de Deus. Nos leva para longe dos compromissos. Nos leva longe de Deus. E muitas vezes nem nos apercebemos. Por quê? Porque um barco, quando está sendo levado por velas, aquele pano, a gente não se apercebe. Não está fazendo força. E quando você não vê mais a margem, você nem sabe a velocidade que você está indo.
mas você está indo velozmente para longe de Deus. E essa tarde, nós precisamos observar se algumas atitudes nossas não têm sido as mesmas atitudes de Jonas, de se colocar em pé e de fugir de responsabilidades, de compromissos com Deus. Então, por vezes, queremos fugir. Por exemplo, a atitude de Jonas, pessoas fugindo de ser igreja. Tem pessoas que não querem ser igreja. Olha só o que eu estou dizendo, não é de vir à igreja. Tem pessoas que não querem ser a igreja. Se você entender o contexto de igreja, o que é ser igreja? Igreja não é as paredes desse templo. A igreja somos nós. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, verso 22, que o corpo de Cristo é constituído de pessoas que creem nele, que servem a ele, que adoram a ele e que reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus, que o aceita como Senhor e Salvador. Então essas pessoas são a igreja, aonde se tornam o templo, aonde o Espírito de Deus habita em cada um de nós. E nós estamos vendo nesses dias pessoas fugindo, não querendo ser igreja. Se uma pessoa foge de ser igreja, com certeza ele nem virá para uma reunião como essa. Então nós precisamos prestar atenção nesse conceito, porque a igreja tem uma cabeça e a cabeça é Cristo. E o corpo, a igreja, são todos os crentes que professam a mesma fé em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Bíblia diz que Deus pôs tudo debaixo de seus pés e constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é Jesus, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se amplifica em todas as coisas. Então, a igreja, ela se move, ela se movimenta. Mas nós vemos muitas vezes, eu e você, com a atitude de Jonas, não querendo ser igreja, quando Deus diz: você é a minha igreja, você é a minha habitação, você é a minha morada, você é o meu santuário. E eu creio que é bem propício essa mensagem para o dia de hoje. Por quê? Porque antes de vir à igreja, nós precisamos ser a igreja de Cristo, onde o Espírito de Deus habita constantemente na nossa vida. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Pessoas querendo ser igreja solitária. Você já viu isso? Nós estamos numa época que o compromisso de estar numa reunião como essa se tornou leviana. Hoje, antigamente, em 1980, por exemplo, quando eu fui batizado, nós tínhamos uma compreensão que o templo era a igreja. O prédio era a igreja. Então se falava assim: você não está vindo na igreja. Mas quando começamos a ler um pouco mais a Bíblia, começamos a entender que a igreja somos nós. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mão de homens, mas habita em cada um de nós. E quando começamos a compreender isso, hoje nós encontramos um monte de crente que quer ser uma igreja solitária. Não, pastor, eu adoro a Cristo em casa, no banheiro, no trabalho. Eu faço o meu culto doméstico. Tem que fazer o culto doméstico? Sim. Não, pastor, eu estou aqui, eu não preciso mais me congregar, eu não preciso mais me reunir. Eu e minha família já fazemos aqui o que temos que fazer. Só que quando você olha na Bíblia, você não encontra a Bíblia dizendo de crentes solitários. Mas você vai ver crentes se reunindo e crentes reunidos. Por quê? Porque Jesus diz assim, que ele vai voltar e vai vir buscar quem? A igreja. Ele não diz: eu vou buscar um membro da igreja. Ele diz isso. Quando ele voltar, ele vai vir buscar quem? Quem? Ou um membro da igreja? A igreja. Então nós não podemos nos desvincular do corpo de Cristo.
Se você tem duas mãos, perdeu uma, não adianta falar que tem duas mãos, porque uma você perdeu. Então hoje nós vemos pessoas que não dão mais valor a congregar, a se reunir, a estar junto, porque acham que não precisam mais, porque são a igreja. Mas Deus nunca deixou isso. A Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo e tornamos a igreja, nós precisamos valorizar a reunião, a congregação, estar junto. Não podemos ser corpo de Cristo sozinho. Jesus não disse assim: Luciana Cunhoca, você é meu corpo. Pastor Carlos, você é meu corpo. Ele não fala isso. Mas ele fala que o corpo de Cristo tem muitos membros. E ele não amputa os membros. Então, nós não podemos ser corpo sozinho, nós não podemos ser igreja sozinho. Tem pessoas que dizem, mas eu posso servir a Deus sozinho. A resposta é sim, mas nós não podemos ser igreja sozinhos. Precisamos do membro do lado. Eu não posso dizer que sou perfeito no meu corpo se faltar um membro. Até hoje estou perfeito, mas se arrancar um dedão, estou imperfeito, falta o dedo direito. Então, nós temos que entender isso, esse conceito de igreja. Nós não podemos querer ser igreja sozinhas. Pessoas fugindo das igrejas por causa de relacionamento. Você sabe que tem que existir problemas entre nós para que nós possamos exercitar o perdão e o amor. Aonde não há briga, aonde não há desentendimento, não há necessidade de perdão e de conserto. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Precisa haver desentendimento. Precisa haver, em alguns momentos, até uma briguinha. Mas não pode faltar o amor e o perdão e a reconciliação. Então nós estamos vendo pessoas que não querem mais se reconciliar. Olha, eu nem vou naquele lugar para não brigar. Olha, eu nem vou mais, sabe por quê? Porque a igreja é aquele problema todo, irmão. Mas são pessoas que querem viver sozinhas, pessoas que não querem mais reconciliação, pessoas que não querem contato. Mas o problema não é as pessoas que ele vai ter contato, o problema está nele. Então muitas pessoas dentro da igreja com a atitude de Jonas, fugindo do perdão, fugindo do amor, fugindo daquela responsabilidade que Deus diz: se o seu irmão precisar de uma camisa, dê o que para ele? Se precisar andar 1 quilômetro, ande quanto? Então, as igrejas estão ficando vazias, porque tem pessoas achando que precisam viver sozinhas. Só que Deus, em contrapartida, está trazendo um grande avivamento, porque a igreja de Deus não vai ficar vazia, porque é Deus que traz o crescimento, é Deus que salva, é Deus que liberta. Então essas atitudes de Jonas têm invadido muitos lugares, tentando destruir, tentando nos levar para longe de Deus. E nós precisamos pensar nisso. Jonas, eu não sei, mas ele resolveu, tomou a decisão: não vou para esse lugar não. Que mande outro, eu vou para outro lugar, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou para bem longe, eu vou para o oeste. Então, nós precisamos, irmão, tomar cuidado com esse barco do abandono, porque muitas vezes nós estamos abandonando a Cristo, nós estamos abandonando o Evangelho de Deus, aquele que Jesus nos salvou. Por exemplo, nós vemos tantas atitudes de Jonas com respeito ao compromisso que nós temos como igreja. Não estou falando isso aqui, tá, irmão? Que eu e você como igreja temos. Não estou falando de prédio, irmão. O templo eu vou falar daqui a pouco. Vou concluir falar de templo. Mas eu estou falando da igreja que somos nós. Qual que é o meu e o seu compromisso? Qual que tem que ser a minha e a sua responsabilidade como igreja? Já parou para pensar ou não? A primeira responsabilidade minha e sua como igreja tem que ser discípulos de Jesus.
Nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus Cristo. E ser discípulo é ser um eterno estudante. É alguém que sempre se assenta para aprender de Jesus Cristo. Jesus, ele nos chamou para ser os seus discípulos. Igreja que é discípulo de Deus, que é discípulo de Jesus. E o que quer dizer discípulo? O discípulo, quando Deus te transforma em uma igreja discípula de Jesus, você começa a amá-lo. Porque o discípulo ama Jesus. O discípulo imita Jesus. É por isso que Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores, no capítulo 11 de 1 Coríntios, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. E discípulo imita Cristo. Quer ser igual a Ele. O discípulo obedece, segue a Jesus. E quando você é uma igreja discípulo de Jesus, você fala sobre e de Jesus Cristo para todas as pessoas que você encontra. Então eu quero falar de nós como igreja, das nossas responsabilidades de sermos discípulos, de amarmos a Ele, de servirmos a Ele, de obedecermos a Ele, de seguirmos a Ele, de falar para todos acerca de Jesus Cristo. As responsabilidades nossas como igreja, segundo, é anunciar o Evangelho de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, diz assim: vi então outro anjo, que voava no ápice dos céus, com uma mensagem, anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos, o evangelho eterno. O anjo clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu sei que as atitudes das pessoas, muitas vezes, impedem a gente de falar o evangelho para elas. Mas só a igreja de Cristo tem este evangelho de poder. Só a igreja de Cristo tem autoridade para pregar este evangelho. O anjo que estava falando do evangelho estava no céu. E este evangelho que ele estava anunciando, é nós que temos que anunciar a cada pessoa que está nessa terra. É uma responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade sua. Amém? Ué, parece que está apertando aí para o seu lado? Porque quando a igreja fica quietinha, está apertando. Como diz, a peia está comendo. Então nós precisamos refletir nisso. Existe uma responsabilidade de anunciar o evangelho a toda criatura. E essa responsabilidade é minha e sua como igreja. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Tem que ouvir um amém, pelo menos obrigado. É uma responsabilidade sua e minha. Porque Jesus veio nos salvar para nos transformar nesta igreja discípula, nessa igreja que evangeliza, nessa igreja que tem compromisso, nessa igreja que diz para a atitude de Jonas: não, eu não quero isso, eu quero ter uma atitude diferente. Então nós vemos essa atitude em muitas igrejas como nós, de fugir das responsabilidades de ser discípulo, de ter intimidade com Deus, de anunciar a toda a terra o evangelho da graça e da salvação. Então entendamos isso. Somos igrejas do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo. Agora, quando você olha para o cano bíblico, você vai ver a importância que Deus dava para o templo. Isso aqui, ó. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, verso 8, você vai ler assim, ó: eles me farão um santuário,
e eu habitarei no meio deles. É a primeira menção que você ouve na Bíblia da igreja templo. É Deus falando, eles me farão um santuário, eles me farão um templo, e eu estarei no meio deles. Qual é a importância desta casa que nós alugamos? Qual é a importância desse salão? Qual é a importância deste lugar? Qual a importância deste momento de culto, adoração ao Senhor? Então nós temos que entender que nós não estamos aqui porque queremos um lugar para congregar, ao contrário. Este lugar é um santuário. Este lugar é uma ordem que Deus diz. Neste lugar, vocês não farão festas ímpias. Neste lugar, vocês não adorarão os deuses. Neste lugar, vocês não farão nada a não ser falar do meu amor, se reunir para adorar, se reunir para glorificar, e será uma casa de oração. Então, este lugar, templo, que nós chamamos de igreja também, ela precisa ter um cuidado especial. Temos que cuidar deste lugar até melhor do que as nossas casas, porque a Bíblia diz assim, um dia Deus dizendo ao povo de Israel, vocês moram em palácios, os seus móveis são bons, mas a minha casa está abandonada. Então, muitas vezes, nós, igreja, temos a atitude de Jonas, de abandonar o templo, de abandonar o santuário, de abandonar o lugar que estamos. E este lugar precisa ser devidamente observado como lugar importante, como a minha casa. Este lugar não é um lugar simplesmente de entrar e sair, mas é um santuário, é um lugar que está consagrado para Deus. Depois que nós saímos daqui, fomos para outro salão, e talvez uma discoteca alugar isso aqui, já deixa de ser santuário, é uma discoteca. Mas enquanto a igreja está com seus pés neste lugar, esse lugar é santo, esse lugar é de Deus. Aleluia. E estar neste lugar tem benefícios da parte de Deus. Porque quando estamos reunidos, Deus diz, eu vou estar no meio do meu povo. Eu achava que as pessoas tinham necessidade, por exemplo, a família vai crescendo, a gente aluga uma casa maior. Eu achava que, eles vão pregando o evangelho, vai se ajuntando, não tem espaço, aluga um lugar. Mas não, é uma ordem de Deus. Faz um santuário para que eu possa estar no meio do meu povo. Faz um santuário, um lugar santo, um lugar separado, para que o meu povo possa se reunir, para ouvir minha voz, para que eu possa também ministrá-lo, para que eu possa tocar, para que eu possa curar. Quando você adora a Deus na casa, Deus está lá, no trabalho, onde for, na beira do rio, na praia, no mar. Mas adorar aqui é diferente. É diferente, porque geralmente aqui a gente não ora sozinho, a gente não cultua sozinho, geralmente tem mais pessoas. E Deus diz, se tiver 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar presente no meio de vocês. Mas nós vemos nesses dias pessoas tendo a atitude de Jonas, fugindo até de vir em culto. Talvez você está aqui agora e falando assim, mas eu estou aqui. Sabe o que está falando comigo? Eu não vejo Deus falando com pessoas aí fora, que não estão no culto. Mas a minha mente me transporta a algumas pessoas que não valorizam culto. Tem pessoas que não valorizam culto. Acha que o culto é uma coisa normal, pode ser descartável facilmente das nossas vidas. Então nós não podemos fugir dos nossos compromissos, de congregar, de estarmos aliançados, de estarmos nos cultos ao Senhor. É claro que é impossível que você não falte, mas o problema aqui não é faltar, o que Deus está falando não é de faltar, o que Deus está falando é o seguinte, qual é o valor que você dá ao culto? Teve um domingo que eu não tive, eu fui viajar. Não estou falando de estar todo domingo, mas eu estou falando qual é o compromisso que você dá para este momento.
Qual é o compromisso? Qual é o lugar na sua vida? Qual é o lugar na sua vida que você tem colocado culto ao Senhor? Será que um culto é descartável por 1 quilo de picanha? Por uma cerveja gelada? Por um rio gelado? Por uma praia? Por uma viagem em família? Será que o culto está sendo descartado por trabalho? Será que o culto está sendo descartado por momentos de preguiça e de cansaço? Amém? Ou você quer que eu omita o que Deus está mandando falar? Ou você quer que eu omita aquilo que Deus está falando conosco? Vocês vão fazer um templo e eu vou estar no meio de vocês. Há um desejo de Deus, irmão, está no nosso meio operar milagres. Mas Deus quer que você saiba hoje qual é o compromisso, qual é a responsabilidade, em que lugar, irmão, de 1 a 5, em que lugar você coloca o culto da sua igreja? Quando dá, eu vou. Quando eu não tenho um compromisso, eu vou. Quando eu posso, eu vou. Quando eu quero, eu vou. Em que lugar de 1 a 5 você coloca o culto na sua vida? Porque nós já pregamos aqui, aonde tiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Nós não podemos, como pregador do Evangelho, omitir aquilo que nesse momento o Espírito Santo está nos impulsionando de falar, mesmo que para alguns seja tampa. Porque é muito fácil falar de coisas para pessoas que não estão aqui. Mas Deus não quer falar com quem não estão, Deus quer falar conosco. Então, muitas vezes nós temos tendo essa atitude de Jonas, de fugir de compromisso, de fugir de relacionamento, de fugir de estar em culto. Tem gente que não valoriza, irmão, o culto. Tem gente que não valoriza uma santa ceia. A igreja não valoriza uma santa ceia. É por isso que santa ceia eu só levo para a pessoa enferma, impossibilitada de vir à igreja. Crente que não vem no dia da santa ceia, eu não vou levar santa ceia para ninguém. A Bíblia diz, vim e celebrar a santa ceia, não é para a gente ir. Eu fui celebrar a santa ceia para a nossa irmã que não pode vir à igreja, que está com câncer nos ossos. Este é o lugar de nós nos reunirmos, de nós adorarmos ao Senhor, de nós servirmos uns aos outros em amor. A igreja de Cristo, irmão, ela é, esse lugar, ela é importantíssimo, porque é nesse lugar que nós levantamos o clamor, e o clamor sobe diante de Deus. É muito comum hoje, irmão, pessoas ter atitude e desconsiderar as reuniões. Eu não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Quando você olha os cristãos de Atos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos todos os dias no templo. Todos os dias os crentes iam na igreja. Você pode ver que esse lugar não tem culto todo dia, porque eu sei que você não vem todo dia. Se abrir culto todo dia, irmão, é pouca gente que vai vir todo dia aqui. Talvez nem eu. Mas em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam todos os dias reunidos no templo. E hoje, se você fizer isso, tem que ter uma igreja de muita gente para vir um pouquinho de gente em cada culto. Então, é normal nesses dias as pessoas perderem o interesse pelas reuniões, pelo culto. Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi, já vou lá e vou ouvir a mesma coisa, vai ser o mesmo culto. E nós vamos perdendo os interesses, vamos entrando num barco do abandono, vamos abandonando as reuniões, vamos abandonando momentos tão especiais que estamos juntos para adorar o Senhor. A Bíblia diz que eles iam para a igreja todos os dias, comiam as suas refeições, estavam juntos e Deus operava maravilhas. Olhem para mim, por gentileza.
Transporte o seu pensamento para fora desse local e você vai ver tantas pessoas descompromissadas com o culto ao Senhor. Perdeu, entrou no abandono, entrou num barco. Eu estou falando assim por quê? Por que eu estou falando? Por que Deus está falando isso? Porque quando Deus me dá uma pregação, eu vou examinar a minha vida. Irmão, eu tenho tanto apreço por esse momento de culto, que você que é membro mais velho pode puxar aí no seu computador quantos cultos no domingo eu faltei. E você vai ver, irmão, que eu acho que não chegou 2. Porque eu acho que o domingo, entre tantos afazeres que temos, nós temos que vir à igreja adorar o Senhor. E eu vejo isso pela ótica bíblica. Nós temos que trabalhar, temos que fazer um monte de coisa. Hoje a demanda, irmão, hoje nós temos tantas coisas para fazer que não há tempo para fazer as coisas. Agora mesmo, o horário está chegando 7 horas, a gente já tem que fazer janta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que passar no CEU, tem que passar no CEU. Então tem tanta coisa para fazer, irmão, que não tem tempo. É verdade ou não é? Estou mentindo? Será que Deus está mentindo alguma coisa? Não temos tempo para fazer tudo o que queremos e que precisamos. Amanhã já é segunda, tem que trabalhar. Mas nós precisamos valorizar, irmão, o templo, a reunião no templo, o culto no templo. Então eu vejo muitas pessoas descompromissadas com a atitude de Jonas. Aqui mesmo, irmão. Entre nós, pode ver. Então eu queria que você fizesse uma avaliação da sua vida como igreja. Porque nós não podemos brincar de ser igreja, nós temos que ser igreja. Afinal de contas, a gente vai para o céu. Amém? Afinal de contas, você não veio aqui ouvir um pastor. Talvez dia 25 você vai vir aqui, tem a reunião de casais. Talvez a gente vai falar de casal. Talvez a gente deixe a Bíblia do lado e vamos falar de casal. Disse que eu vou pregar no dia de casal. Eu falei, irmão, ser casado é a pior coisa que tem. É mesmo. É mesmo. Ou não? Rapaz, casar é um trem. Por isso que Paulo, sabiamente, diz, olha, se não é casado, não queira casar. Mas se casou, não queira descasar. E o que nós estamos vendo hoje? O que estamos vendo hoje? Um monte de gente querendo casar, um monte de gente querendo descasar. Casar não é a melhor opção, não, querido. Mas a Bíblia diz, se casou agora, então, precisa aprender a viver a 2. Porque de repente você tem uma boa mulher, mas você é um marido horrível. Ou você é um marido bom, mas a esposa é horrível. E é assim, a gente nunca casa com a melhor mulher do mundo. A gente é sempre príncipe, quando casa, depois vira tudo, irmão, o quê? Vê o sapo lá na cozinha. Lá no quarto. É assim. Mas Deus na nossa vida agora vai ensinar a gente a viver, a coabitar, a ponderar algumas coisas, até a gente entender que foi bom casar. Afinal de contas, geramos alguns filhos. Família é a constituição de Deus. Mas se você observar, a vida do solteiro é melhor do que do casado. A Bíblia diz assim que o solteiro está livre para servir a Deus. E o casado tem que servir o quê? Por exemplo, ela é crente, eu não sou crente. Eu não venho na igreja, eu não sou corpo nem do cão. E se eu falar para ela, você não vai na igreja, o que ela vai fazer? Por isso a Bíblia diz, para casar, não com jugo desigual, mas casar com aquele que é o mesmo jugo. E a gente precisa entender essa questão. Então, o que está acontecendo nesses dias? Um casa e descasa, está faltando um compromisso com as coisas de Deus. Deus disse para Jonas, vai para o leste, ele foi para o oeste. E muitas vezes as mesmas atitudes acontecem em nós. Então nós precisamos tomar cuidado na nossa vida.
Hebreus 10, 25 diz assim: não abandoneis as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vermos aproximar aquele dia. Então, o apóstolo Paulo, ele viu a necessidade de deixar escrito através de Deus, para nós não abandonarmos a congregação, não abandonarmos a assembleia, a gente estarmos com um desejo animado para estarmos juntos. Irmão, eu não sei as outras igrejas, eu sei dessa. Às vezes a gente tem que animar as pessoas vêm desanimadas. Até parece que a igreja, daqui a pouco eu tenho que colocar o nariz de palhaço, daqui a pouco eu tenho que virar o pastor Bozo, para trazer uma alegria. Mas a Bíblia diz, não, tem que vir com ânimo, tem que vir com alegria, tem que vir para a casa do Senhor, e não deixemos de congregar. O templo é o lugar onde o corpo se reúne, é onde você pode ver as diferenças, é onde você pode ver que nós somos todos diferentes, mas em Cristo, como cabeça, somos o corpo dele. Mão direita é diferente da outra, mas tudo faz com que o corpo se movimente bem. Pois aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Afinal de contas, somos igrejas do Senhor ou não? Se somos igreja, nós precisamos ser uma igreja discípulo de Deus. Nós precisamos, como discípulos de Deus, ter a responsabilidade com esse evangelho. E como filhos de Deus, nós precisamos ver o templo de Deus. Sabe, irmão, eu vejo isso na minha esposa. Eu não estou falando de mim, que é ruim falar da gente, mas falar dos outros é bom, não é, irmão? Quando é falar bem. Mas ela vem para esse negócio aqui, para limpar essa igreja com tanto carinho, que eu falo, não precisa tanto carinho, irmão. Menos carinho. Parece que tem mais carinho do que limpar a sua própria casa. Aí eu pergunto para você, porque eu não sei, me responda, isso é errado ou é certo? Cada um faz a sua resposta. Sabe, irmão, eu vejo assim, então, em algumas pessoas, sabe, essa atitude de Jonas nos levando num barco para longe de Deus. Você tem coragem de olhar para essa pessoa que está do teu lado e falar assim para ela, sem compromisso com Deus, não há cristianismo. Não há. Eu queria orar com você. O barco do abandono. Sabe, irmão, a gente vai abandonando a nossa fé devagarzinho. A gente abandona a nossa fé quando a gente abandona a obra do Senhor. Pode olhar para mim, quando eu começar a abandonar a obra do Senhor, as coisas de Deus, e valorizar mais as coisas do mundo, se domingo que vem, irmão, você viu ao culto, porque você é a igreja, veio ao culto, e o pastor José fala, então, nosso pastor tirou mais um domingo de folga, afinal de contas, ele precisa viajar com a família, tal, passou domingo fora, queimando a bunda na praia. Você pode olhar assim e falar, não sei não, nosso pastor, eu acho que ele está no barco do abandono. Eu não sou contra, você sabe que eu vou, você sabe que eu nado, você sabe que eu apoio. Mas qual o lugar do culto para você? É só isso. Aonde está Deus na nossa vida? Pastor, eu não estou tendo a atitude de Jonas. Você conhece alguém? Então transmite isso na célula, que de repente na célula vai alguém. Porque essas atitudes nos levam sempre para longe de Deus. E eu e você não queremos ir para longe dele. Queremos mais perto. Amém? Aqui não está um pastor raivoso, querendo ver a igreja cheia de gente. Mas aqui está um pastor que quer ser fiel a Deus. Que quer ser fiel à palavra. Que quer ser fiel à mensagem. Ah, pastor, mas logo hoje que eu vim, é problema nosso. Amém? Porque tem vários tipos de crente. Conhece o crente a pá? Já viu o crente a pá? Escopo. Já viu? Escopo. Crente escopo. Para você, tá vendo? Aí, ó, é para você. Mas tem o crente inchada, que é tudo para gente. É para mim mesmo. Eu que tenho que criar vergonha. Eu que tenho que ver, ser mais compromissado com Deus. É isso mesmo, é para mim. Então, diga para o teu irmão, você tem que ser crente inchada.
Porque a pregação não é para jogar para os outros, é para a gente. Então, em que lugar de 1 a 10 está Cristo na sua vida, está a obra na sua vida? Será que você está tendo a atitude de Jonas? Irmãos, eu sou pastor há um bom tempo. Perguntaram para mim, pastor, qual é o termômetro da vida de um crente? É a igreja. Primeiro você tem que ser igreja, e depois é o compromisso com o templo. Se você não tem compromisso com nada da igreja, se você não evangeliza, se você não vem em culto, vem quando quer, esporadicamente. Irmão, tem gente que fica meses sem vir a um culto. E quando vem, o pastor vai cumprimentar. Está bravo comigo, você? Até parece que estão fazendo coisa para o pastor. Esses dias eu estava vendo um pastor, uma conversa de pastores, perguntaram para ele, o senhor está bravo comigo? Ele falou, estou. Muito bravo. Até irado com a senhora, com os senhores. Porque essa atitude é atitude de ímpio. E não de crente. Porque crente, igreja, valoriza as coisas de Deus. Tem pessoas que não valorizam dizimar. Ô Jesus, eu queria terminar. Não valoriza dízimo. Você gasta 100 pau no cartão. Quanto você paga de juros ao mês, Flávio? É 15% ao mês, calcula. 15. Eu não vejo ninguém, nenhum infeliz reclamando do juro de 15% do cartão. Gastou com a Amazon no cartão? 100 pau, pagou 15. Vai no CEU, que é o nosso mercado. Mercado dos crentes. Quer encontrar crente? Vai no CEU. Esse mercado daqui a pouco vai ser céu. Vai lá para você ver, é só crente. De terno, sem terno. Lá. Principalmente à noite, só vê crente no CEU. Eu vou falar com o gerente, falar, coloca céu. Porque crente gosta de céu. É 8% no caixa, na hora, não é 8%? Não é? Comprou um danoninho. Reacuem, pagou quanto de imposto? 8. Você reclama. Você briga com o caixa. Compra uma casa, 20 milhões. Qual que é o juro anual? Quanto que é o juro? É bom nem saber mesmo, né? Entendeu? Agora, fala de dízimo. Se eu der o dízimo, vai faltar. Se eu der o dízimo, não, mas pelo amor de Deus, não vai dar para pagar conta, não vai dar para pagar isso, não vai dar para... Então, irmãos, ou nós somos igreja, ou nós estamos brincando de ser igreja. Então, o dízimo é um compromisso que você tem com o templo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois, então, você faz prova de mim. E eu vou abrir as janelas do céu e vou te abençoar. Então, o ato de dizimar, ele é muito importante para a manutenção do templo. E a igreja precisa aprender a dizimar e com fidelidade. Não é dizimar como eu dizimava, não, irmão. Eu dizimava uma vez por ano. Quando alguém me apertava, eu dava um dízimo. Passava 11 meses sem dar. Bom crente eu, né, irmão? Comprando lá negócio de pesca, molinete de 100 conto. Vara de fibra de carbono. Um dia, irmão, o profeta olhou para mim e falou, você é ladrão. Você rouba Deus. Não dizima. Infiel. E aquele dia, então, como eu já fui desmantelado, desmascarado, eu precisei tomar atitude. Falei, Jesus, então eu preciso aprender a dizimar. E falei com Deus, a partir de hoje, Deus, eu vou dizimar todos os meses. E veio uma voz doce e suave e disse, não, eu quero que você pague todos os dízimos seu atrasado. Falei, ô louco, Jeová. Ô louco, Jesus, que é isso? E eu calculei dízimo de 1 ano e paguei todo aquele ano os dízimos atrasados. E nunca mais fui infiel a Deus. Hoje eu ganho pouco, 40 por semana, mas toda semana está aí 4.000 ienes ou 5.000 ienes, que é o meu dízimo, minha fidelidade com o Senhor. Hoje o meu desejo é ter mais para poder dizimar mais. Hoje o meu desejo é poder conquistar mais
para que eu possa ser mais fiel, para que haja mantimento nessa casa, para que essa casa possa estar bem, para que as pessoas que congregam nesse lugar, tendo necessidade, essa casa possa ajudar e abençoar. Eu queria que você refletisse nisso, irmão. Eu queria que você fosse para a sua casa hoje, irmão, com a sua orelha ardendo, como aqueles pais que pegavam na nossa orelha, lembra? Hoje não pega mais que você vai preso, né? Nunca mais vi isso, irmão. Nunca mais vi isso. Mas, irmão, as minhas orelhas de vez em quando saía tudo vermelha. Meu pai pegava assim, puxava para cima. Quem já levou um puxão de orelha? E meu pai dizia, para você aprender, menino. Então, o próprio Deus, muitas vezes, quer pegar a nossa orelha e falar assim, você vai para casa com o orelhão vermelho. Para você aprender a ser uma igreja com responsabilidade, uma igreja que ame a Deus, que ame minha obra, que ame meus irmãos e que esteja pronto para se dispor e para servir um ao outro. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos?